O de repente que surpreende. A leitura de hoje é no livro de Atos, capítulo 16, versículo 26, que nos diz assim: De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O que é o de repente de Deus? O de repente de Deus é a forma dele agir de maneira inesperada. Ontem nós falamos do de repente de Deus que muda tudo na vida de Paulo. A forma como Deus foi de encontro com a vida do apóstolo Paulo e de repente aquele homem foi transformado completamente. Hoje nós vamos falar de outro de repente na vida de Paulo e de Silas também. Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Deus e puseram em liberdade espiritual uma moça que tinha um espírito de adivinhação e ela dava muito lucro aos seus senhores. Agora liberta, essa moça já não daria mais lucro, então aqueles homens maquinaram contra Paulo e Silas e eles acabaram sendo açoitados e lançados numa prisão. Para pensar. Sejamos sinceros. E se fôssemos nós no lugar desses servos de Deus? No meio de uma viagem, fazendo missões, pregando a palavra, salvando e libertando vidas, acabaram apanhando e indo parar na prisão. Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa atitude diante de tantas situações adversas? A Bíblia diz que Paulo e Silas, mesmo machucados, mesmo com seus pés e mãos atados, fizeram um culto dentro daquela prisão por volta da meia-noite. Oh, aleluia! Que fé tremenda esses homens tinham! Eles tinham todos os motivos para murmurarem, mas eles entenderam que quem é cheio do Espírito Santo adora, louva e ora, mesmo quando tudo parece contrário. Eles entenderam que podem até tentar parar-nos fisicamente, mas quem tem o Espírito Santo é livre espiritualmente. Se verdadeiramente o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Nada cala uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eles entenderam que quando somos guiados pelo Espírito, Ele nos sopra para onde Ele quer. E onde Ele nos leva, nós manifestamos o reino. Nós manifestamos a presença gloriosa do Senhor que carregamos dentro de nós. Onde Ele nos coloca, nós levantamos o nome dEle. Somos testemunhas vivas do poder dEle. Deus encontrou o ambiente perfeito para manifestar o seu de repente. Aquele de repente que surpreende, que causa espanto, mas que serve como um sinal na vida daqueles que creem. Enquanto Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, o de repente de Deus veio através de um terremoto que abalou a estrutura daquele lugar, arrebentando com as correntes e abrindo as portas, colocando em liberdade aqueles homens. Houve salvação naquele lugar. Billy Graham um dia disse uma frase que tem tudo a ver com o nosso devocional hoje. Fique pronto. O de repente de Deus acontece em dias comuns. O de repente de Deus vem quando tudo parece perdido, vem de forma inesperada. Tudo que precisamos é agradar o Senhor com a nossa fé. Paulo e Silas não oravam e cantavam porque a situação era fácil, mas porque a fé deles estava depositada em Deus e não nas circunstâncias. Agrade o Senhor com a sua fé ainda hoje. Persevere louvando e orando mesmo nos dias difíceis, mesmo no meio da enfermidade, mesmo no meio do problema financeiro, mesmo no meio de um problema num relacionamento, mesmo no cativeiro. Pode ser que o de repente de Deus venha ainda hoje. Pode ser que ele venha amanhã, que ele venha semana que vem, nos próximos meses, ou até leve um tempinho a mais, porque o tempo do Senhor não é nosso, não é igual ao nosso, a maneira do Senhor agir e o tempo para que Ele haja. Mas
que Ele nos encontre preparados para receber o de repente que surpreende. Creia que o de repente vai chegar e não vai só surpreender você, mas também vai surpreender os que estão à sua volta, para que também creiam e glorifiquem a Deus. Aleluia! Vamos orar? Pai, que o Senhor sempre nos encontre orando e louvando, mesmo nos dias mais difíceis. Que possamos agradar a Ti com fé nos nossos corações. Pai, que o Senhor possa liberar o Seu de repente que surpreende na nossa vida, na nossa família, Senhor, e nas circunstâncias que nos cercam. Que o Senhor seja exaltado, Pai, através de nós. Nós Te amamos, Pai. Nós cremos e esperamos em Ti. Que o Senhor nos encontre num ambiente propício para que o Seu de repente venha e nos surpreenda. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua família. Lembre-se, seja a luz. Compartilhe esse devocional com mais alguém. Compartilhe com alguém que talvez esteja esperando de repente de Deus. Pode ser que seja hoje que essa pessoa seja surpreendida pelo céu. Até o nosso próximo devocional.